Olá, hoje eu vou apresentar o trabalho Plataforma de e-books Minha Biblioteca, uma análise de interface a partir de teste de usabilidade, para o 30º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, cujo tema este ano é Bibliotecas Fortes, Sociedade Democrática. Eu, Laís, divido a autoria com a Tuane Maria Ribeiro Cirino e temos como orientador o professor Dr. Márcio Bezerra da Silva. Neste trabalho, fomos motivados por uma pergunta para começar. Como a interface da plataforma Minha Biblioteca se comporta diante de rotinas de acesso e consumo de e-books? Para isso, trouxemos 4 objetivos: analisar a usabilidade da plataforma segundo estudantes de graduação da instituição, identificar o perfil dos pesquisadores, verificar hábitos tecnológicos dos participantes e examinar a interação entre estudante e sistema a partir de um conjunto de tarefas, incluindo falas que sugerem pontos negativos ou positivos. A presente pesquisa baseou-se no método indutivo, pois considerou-se uma parcela de alunos matriculados em certa instituição universitária para representar o público de estudantes que usam a plataforma Minha Biblioteca. O estudo é de natureza aplicada, segundo aspectos de usabilidade junto à amostragem, além de descritiva e de pesquisas bibliográficas e documental. Ainda, ao definir a plataforma Minha Biblioteca como objetivo de estudo e analisá-la a partir de heurísticas de usabilidade, estabeleceu-se um teste de usabilidade como forma de controle e observação, o que também caracterizou a pesquisa como experimental. Referente à abordagem de coleta de dados e análise, elencam-se os vieses quantitativo e qualitativo. Para a primeira fase da coleta de dados, um questionário com 8 perguntas desenvolvido na plataforma Google Forms foi disponibilizado em 19 de 4 de 2021, traçar o perfil e hábitos tecnológicos das pessoas selecionadas. A segunda fase representou o teste de usabilidade a partir da técnica de análise de tarefa, desenhada de acordo com uma lista de 11 tarefas e ocorrida entre 20 de 4 de 2021 e 23 de 4 de 2021. Para a realização do teste de usabilidade, utilizou-se a rede social Facebook, grupos de membros da instituição universitária, para identificar e convidar os possíveis candidatos à pesquisa, tendo como pré-requisito ser estudante de graduação com cadastro na biblioteca da instituição e ter um computador ou um dispositivo mobile com câmera para videochamada online. A câmera se fez necessária para acompanhar a realização do teste de usabilidade a partir da plataforma de videoconferência Microsoft Teams. O teste de usabilidade foi realizado e gravado em vídeo com duração aproximada de meia hora, estipulando 1 minuto e 30 para cada tarefa. Para o embasamento teórico desse trabalho, tivemos alguns pontos e conceitos que nortearam a pesquisa. O primeiro é o de interfaces. O conceito de interface refere-se a uma superfície de contato e articulação entre diferentes realidades ou sistemas, como o analógico e o digital, o mecânico e o humano. Sua principal função é traduzir as ações do usuário em comandos processáveis, exibir os resultados de maneira clara e adequada e coordenar a interação entre o usuário e o sistema, facilitando a comunicação e a compreensão mútua. Já o design de interfaces é descrito como uma solução essencial para resolver problemas de navegação e acesso à informação na web. Ele atua como uma guia de organização do conteúdo de forma eficaz, facilitando o deslocamento, a exploração e a reunião de informações, garantindo uma melhor experiência do usuário. Mais adiante temos a usabilidade, que é a medida do quão bem o sistema permite que os usuários alcancem seus objetivos de forma eficaz, eficiente e satisfatória. Envolve a realização precisa de tarefas, o esforço mínimo para completar essas tarefas e o conforto do usuário durante a interação com o sistema. O foco está sempre no usuário e em sua experiência ao utilizar o produto. A avaliação da usabilidade verifica o quão fácil é para o usuário usar uma interface. Segundo Nielsen, ela considera 5 aspectos principais: a facilidade de aprendizado, a eficiência nas tarefas, a facilidade de lembrar como usar, a baixa ocorrência de erros e a satisfação do usuário. Esses fatores garantem que a interação seja simples, eficiente e agradável. Já a plataforma Minha Biblioteca caracteriza-se como um streaming de livros que aprimora a experiência de leitura, oferecendo milhares de e-books. O acervo é atualizado, catalogado e atua em todas as áreas de conhecimento, trabalhando com mais de 50 selos editoriais. Alguns dos recursos que o streaming oferece são a pesquisa com inteligência artificial,
buscando títulos, autores e ISBN de forma mais rápida e eficaz, a leitura em voz alta, que promove a inclusão de pessoas com deficiência e é uma opção para quem deseja ouvir o texto do livro enquanto realiza outras tarefas, a legibilidade e acessibilidade com fontes tipográficas inclusivas, com opções acessíveis para quem tem baixa visão ou dislexia, a interatividade e personalização com aprendizagem interativa e personalizável dentro dos livros, que oferece emoji de reação, realce de texto, favoritos, cartões de estudo, anotações de leitura e marcadores de página, e a facilidade de integração para a organização, com cadastro de usuário em lote por meio de importação de planilha, integração por meio de API com documentação disponível, integração por meio do MARC 21. A pesquisa contou com a participação de 11 estudantes de graduação da universidade. Na primeira fase de coleta de dados, o questionário objetivou-se traçar o perfil das pessoas selecionadas e verificar seus hábitos tecnológicos. Em relação ao perfil e hábitos tecnológicos, todos os estudantes informaram que possuem acesso à internet em casa. Ainda nesse tópico, mais da metade respondeu que o acessa via smartphone, ou seja, 6 discentes, enquanto 3 acessam por meio de notebook. Já em relação ao hábito de leitura, a pesquisa constatou que a maioria dos participantes, 72,7%, utiliza a leitura digital para atividades acadêmicas, com preferência pelo acesso via smartphones. Entre as justificativas para o uso de recursos digitais, destacaram-se a praticidade e ampla disponibilidade de conteúdo gratuito. Em relação ao uso de e-books, todos os estudantes informaram que costumam ter o hábito de ler artigos e livros em formatos digitais, como os e-books, para realizar trabalhos acadêmicos, expondo as seguintes justificativas. O formato digital oferece uma ampla gama de conteúdos, variedade nos meios de acesso a esses materiais, a questão financeira e ainda, à época, a pandemia da Covid-19, que dificultava o acesso a livros em formato físico. A maioria dos estudantes, 81,8%, respondeu que utilizam a plataforma Minha Biblioteca como uma fonte de informação que conhecem e ou já tenham acessado. Destaca-se ainda que pelo menos uma das opções de fonte de informação é conhecida pelos estudantes, corroborando com a questão anterior sobre a leitura de artigos científicos e livros em formato digital. No quadro a seguir, temos um extrato dos resultados do teste de usabilidade. Foram aplicadas ao todo 11 tarefas para os 11 estudantes. A primeira foi buscar pelo livro Tecnologia da Informação e Comunicação. Os 11 estudantes conseguiram realizar a tarefa, sendo 9 pelo caminho esperado. A segunda tarefa foi buscar pelo capítulo 4, denominado A História da Informática. 11 conseguiram realizar a tarefa, sendo 3 pelo caminho esperado pela pesquisa. A tarefa 3 foi buscar pelo termo software no livro. Os 11 conseguiram realizar, sendo 7 pelo caminho esperado. A tarefa 4 foi escolher um dos resultados, fazer uma marcação em amarelo no parágrafo em que se encontra o termo software e depois escrever uma anotação no parágrafo que foi marcado. 11 conseguiram realizar a tarefa, sendo 6 pelo caminho esperado. A tarefa 5 foi reverter essa ação e retirar a marcação em amarelo, excluindo assim a anotação. 11 conseguiram realizar a tarefa, sendo 9 pelo caminho esperado. Já na tarefa 6, escolher aleatoriamente 2 capítulos e marcá-lo como favorito, 9 estudantes conseguiram realizar a tarefa e 4 em caminho esperado. A tarefa 7 foi executar a opção de leitura em voz alta de um trecho de um dos capítulos do livro de livre escolha. 11 estudantes conseguiram realizar a tarefa, 8 em caminho esperado. A oitava tarefa foi aumentar o tamanho da letra dos textos do livro. 10 conseguiram realizar essa tarefa, sendo 7 pelo caminho esperado pela pesquisa. A tarefa 9 foi copiar a referência do livro, que se baseia na NBR 6023 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, de referência bibliográfica. 9 realizaram a tarefa, sendo 6 pelo caminho esperado. Já a tarefa 10 foi retornar à página inicial e, em seguida, informar em voz alta o título de qualquer livro adicionado recentemente na plataforma. 11 realizaram, 5 em caminho esperado. E, por último, na 11ª tarefa, foi retornar à página inicial e, na sequência, identificar o tutorial da plataforma que instrui como utilizá-la. Os 11 estudantes realizaram a tarefa, sendo 6 em caminho esperado pela pesquisa. Partindo para os resultados obtidos, de modo geral, o teste foi positivo, já que das 11 tarefas solicitadas, apenas 3, o que representa um total de 27,3%, não foram realizadas por todos, e entre os 11 estudantes, 5, 45,5%, não cumpriram todas as tarefas.
Sobre as observações encontradas e mencionadas, citam-se a lentidão do sistema e a falta de uma busca avançada como aspectos negativos, enquanto flexibilidade de opções para executar uma tarefa e associação de ícones à função, que em sua maioria ocorreu de forma imediata, foram mencionados como pontos positivos. Temos então que o teste foi realizado em 3 passos: aplicar o questionário semi-estruturado, ao passo que foi possível identificar se de fato o candidato é estudante de graduação da universidade; realizar o teste de usabilidade, que resultou em um conjunto de interações a partir da técnica de análise de tarefa, complementada pela verbalização simultânea, com fins de estimular os pesquisados a expressarem os seus pensamentos; e analisar e interpretar os dados obtidos, resultando na constatação de que a maioria das tarefas do teste foi concluída, sendo que das 11, 8 foram realizadas pelo caminho esperado, com facilidade e eficiência, destacando-se a heurística de flexibilidade. Concluiu-se que, de modo geral, a plataforma exigiu um mínimo de esforço, preveniu erros, apresentou códigos e denominações identificáveis, conduziu bem ao longo do teste, ofereceu flexibilidade com diferentes caminhos para o mesmo objetivo e permitiu controle e liberdade nas tarefas. Dessa forma, inferiu-se que a plataforma pode ser um contribuidor ao desenvolvimento acadêmico da universidade. Colocamos-nos à disposição do público para eventuais dúvidas e questões em relação ao nosso trabalho. Muito obrigada!